Muito bem, então, pessoal, boa noite. Vamos começar a segunda parte do estudo, né, do ornamento da preciosa liberação, joia que realiza desejos, os nobres ensinamentos de Gampopa. Eu agradeço muito a presença de todos e principalmente o incentivo, né, da gente poder estar junto estudando, pessoas de vários lugares aí, também do Brasil, que a gente possa tornar útil essa 1 hora e meia, né, que a gente vai passar junto em 10 encontros. E como eu comentei antes, lá então depois vocês podem ter acesso no grupo do Whats. Em cima lá a gente vai ter o link dos vídeos do YouTube, quem quiser assistir, né, a primeira metade que a gente estudou no semestre passado. E aí abaixo tem também o link do PDF, se alguém quiser fazer, baixar e ter o PDF também é bom, né, para ir estudando. Sempre que puder fazer a leitura antes daquela semana é o ideal. Então a gente colocou lá aquela sequência, né, lá no site do Sukhavati, onde vocês fizeram a inscrição, tem ali qual que é o cronograma que a gente vai seguir das 10 aulas, né, as 10 estudos que a gente vai fazer. Hoje vai ser a perfeição da generosidade. Eu vou falar um pouquinho antes para a gente retomar o que foi visto na primeira metade do texto, né? Então, sempre fique aberto, tá? Todo mundo que quiser fazer pergunta, comentário, colocação, fiquem à vontade. No geral, a gente faz as preces iniciais, eu vou colocar elas aqui, né? A gente estabelece uma motivação adequada, que aquilo seja útil para nós e para os outros, e depois a gente faz um tempo de meditação, tá bom? A partir daí, eu vou conduzir um pouco a meditação, aí a gente já deu aquela centrada, a gente vai pegar o texto e eu vou ler alguns trechos, a gente vai conversando, vai comentando. Hoje eu vou fazer esse panorama geral só para a gente retomar o que foi visto no início também, né, na primeira metade do texto. Quem não participou, acho que foi o Diego e a Neila, né? Os outros todos participaram da primeira metade. Daí procurem ver os vídeos, né? Ver também a leitura do texto, mesmo que seja só o resumo. No início, vocês vão ver no livro que ele tem uma sinopse de cada capítulo, que o Kempo, que traduziu do tibetano para o inglês, fez para facilitar para a gente o estudo, né, na leitura. Então, ali é fácil, a gente pode ler pelo menos o resumo, e aí já facilita para a gente ter uma ideia geral do que está acontecendo, né, o que ele está se tratando ali, tá bom? Estão me ouvindo bem? Tá tranquilo, né? Tá claro. Então tá bem. Maravilha. Alguém tem alguma pergunta? Tudo certo? Tá. Então vamos lá, então. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela da Sadhana. Estão vendo bem? Tranquilo, né? Então a gente vai ler uma vez em português, duas em tibetano. A prece de 7 linhas, depois Refúgio Bodhicitta. Na fronteira noroeste do país de Ord e no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddhi. Renomado como aquele que nasceu do Lótus, você está cercado por um vasto séquito de dakinis. Enquanto pratico seguindo seus passos, algo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os cílios. Ojeng Jansan Pema Gesat Dom Pulan Yazen Juyi Nurune Pema June Jesudra Kurdu Kandro Mampekur Chi Jesu Nanduki Jinji Jit Shaksu Song Guru Peman Sidion Uje Uje Nujan San Pema Gesat Dong Pulan
Yanzen Juyi no Maju Jesu Drag Urdu Kando Mangpe Pur Jesu Nadru Ki Jinji Lao Chu Shek Su Song Guru Pe Sirion. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Suji Chodan La Chunju Bardu Dani Chap Suji Dagi Jing Sojin Pe Sodan Chi Rola Pinchi Sanje Druparshu Sange Chodan Suji Chodan La Chunju Bardu Dani Chap Suji Dagi Jing Sojin Pe Sodan Chi Rola Pinchi Sanje Druparshu. Show. Vamos fazer um tempo de meditação. Vamos encontrar essa posição confortável, onde quer que você esteja. Procura manter a coluna ereta. E o mais importante é um profundo relaxamento. Você pode manter os olhos semicerrados, os ombros bem relaxados, a musculatura, todo o corpo. Procure soltar o semblante na face. Traga a mente para o momento presente, acompanhando o fluxo natural da respiração lá no abdômen. Perceba que muitas vezes a mente quer esvoaçar, de forma gentil, apenas retome e retorne ao foco. Pode surgir um som, pode surgir uma imagem, um pensamento. Você apenas deixa como está. Não precisa gerar apego ou aversão às histórias. É só retornar ao momento presente, aproveitando essa âncora que é a respiração abdominal. Você repousa a atenção mental plena nesse fluxo natural, apenas testemunhando sem julgar. E mantenha-se aí, momento, momento.
Lembre-se que a prática de chamata, ou permanência serena, para trazer a mente de volta ao momento presente, elegendo um foco, nesse caso, a respiração abdominal. O treino é voltar, perceber que se distraiu e retornar todo momento. Solte o que quer que surja. Nada a fazer, nada a ser resolvido. Vamos manter mais alguns instantes em silêncio, praticando essa atenção mental plena no momento. Podemos voltar. Vamos bem, tranquilo. Sempre penso isso, mas quando a gente termina a meditação, mesmo que seja 10, né? 5, 10 minutos, como o padrão da mente já pode mudar, né? De ver como os pensamentos já ficam mais, parece que menos turbulentos, mais calmos, né? Parece que a gente
deixa decantar um pouco aquilo que estava muito acelerado, né? Claro, a gente pode pegar os textos e ir lendo, né? Não tem nem problema. Mas sempre que a gente puder meditar um pouquinho antes, isso é muito útil. Fazer a prece inicial, a gente estabelece uma motivação, a gente entra numa paisagem favorável. E aí, a partir daí, a gente senta em meditação, 5, 10 minutos que seja. A mente vai estar mais receptiva para olhar aquele texto, vai estar mais clara, né? E aí vai ser mais fácil. Às vezes a gente tem que ler duas, três, quatro vezes aquelas páginas, a gente lê uma ou duas e aquilo já fica mais claro para nós, né? Então, queria agradecer antes de eu não esqueça, né? Agradecer a todo mundo por essas contribuições, né? De todos, elas vão apoiar outros praticantes que estão ajudando, né? Nos movimentos do SEB, nas traduções, que estão fazendo retiro, que estão ajudando as ações do Lama também, né? Transmissão e assim por diante. Então a gente faz essa generosidade, né? Para apoiar as pessoas, né? E praticar também, né? Que é a primeira parte da generosidade, é a gente oferecer, né? O que a gente pode. A gente às vezes precisa oferecer ah, o nosso tempo, né? O nosso espaço de ouvir, uma escuta qualificada. E a gente pode também oferecer oferenda material também, né? Isso é muito bom. Então, eu agradeço a todos. E, então, eu vou relembrar agora, fazer essa visão panorâmica do primeiro, primeiro semestre, primeira parte do texto, né? Que a gente leu. Foi mais ou menos na metade do livro, né? A gente leu até o capítulo 11. E ali a gente foi contemplando, né? Lembrar então o Gampopa, esse mestre, né, que é da linhagem tibetana, no caso do Kagyu, né, que ele foi treinado pelo Milarepa. O Milarepa veio da linhagem Tilopa, Naropa, Marpa, né? Então, é uma linhagem viva que até hoje tem os karmapas, né, que trazem para nós a essência aí desse ensinamento. E a bênção do Gampopa, que ele treinou tanto em termos monásticos tradicionais daquela época, né, os antigos Kadampa, ele fez aquele treinamento e, ao mesmo tempo, ele encontrou Milarepa, que era um yogi de grande realização e que ajudou ele a transformar toda aquela erudição que ele tinha, todo aquele conhecimento em realização. A gente já sabe isso no budismo, né, que a gente precisa converter o Dharma em algo vivo. Então, ele tem que se tornar parte do nosso fluxo mental. A gente tem que trazer aquilo para olhar o mundo como se eu estivesse lendo as aparências, não só lendo no texto. Então, quando eu for encontrar as pessoas, quando eu acordar no meu dia a dia, tudo isso, o Dharma começa a ficar vivo, né, na nossa vida. Então, vamos dizer assim, ele precisa saturar o nosso fluxo mental. Nosso fluxo mental ele já tem uma tendência, já tem um estilo de ser. Com o Dharma, a gente está tentando abrir, ampliar, compreender, acolher todas as emoções que surjam e fazer um bom uso daquilo. Por liberdade, eu escolho construir mundos positivos favoráveis. É isso que o budismo vai oferecer para nós. A gente recobrar a nossa verdadeira natureza. E ela é de liberdade. Ela não é as fixações, as identidades, aquilo que eu me sinta preso. Então, a gente vai começar, o primeiro capítulo do livro, ele fala da natureza búdica. Então, ele já apresenta isso para nós. E se a gente está sofrendo nesse momento, com o que quer que seja, aquilo é uma história, aquilo é uma identidade que tem um pano de fundo e que tem fixações ali dentro. Tem realidades construídas que eu me apego e que eu dou aquilo como permanente, estável, duradouro, assim, que não tenha fim. Quando a gente percebe que as coisas são impermanentes, elas não estão fixas, e a questão maior é que eu gero apego.
e eu quero construir aquilo como se fosse uma realidade sólida, né? Final, vamos dizer assim. Então a gente pode olhar. Aí ele vai dando sequência. Pode falar, Neila. Então, eu estou com uma questão um pouco, eu entendo tudo isso que você está colocando, e eu já estou no budismo há um bom tempo, mas o meu caminhar está um pouquinho lento. Mas mesmo assim, eu entendo isso que você está falando. Mas como que a gente lida com uma dor interna de alguém muito amado para a gente, muito querido? Como que a gente consegue absorver isso e purificar esse sentimento? Eu não estou conseguindo. Eu estou com uma irmã muito querida minha que está muito doente. E eu não estou conseguindo filtrar isso, eu não estou conseguindo avançar dentro da meditação nesta questão. Eu não consigo, Gabi. Como que a gente faz daí com esse sentimento tão dolorido que a gente tem? Vai depender muito, né, Neila, de cada caso. Não tem como uma resposta pronta, assim, né? Eu até me lembrei agora que você estava falando que o Thich Nhat Hanh, esse grande mestre, né, do vietnamita Zen, faleceu há alguns anos, e ele contou que para ele foi difícil quando ele teve que vivenciar o luto da mãe. A morte da mãe, para ele, foi muito pesada. E ele é um grande mestre, né? Ele já estava na prática, ele estava dedicado. E ele falou que ele levou um ano para poder se libertar daquilo que ele estava passando. Então, como é que eu vou dizer assim, ó? Nós, a gente tem muitas imperfeições, muitas dificuldades, tem muita, vamos dizer assim, apego mesmo. E agora, o que que eu vou fazer com isso? Primeira coisa, Neila, que eu sempre sinto, a gente precisa se acolher. A gente precisa ser compassivo com a gente mesmo. O Buda não precisa ser alguma coisa assim, uma imposição, né? O budismo não é uma coisa que ele tem que pegar e aplicar como uma disciplina ferrenha, austera, uma disciplina espiritual, quase como um cilício, assim, uma automortificação. Não é isso. A gente precisa olhar para as nossas emoções e aprender a lidar com elas. Não tem como. Se eu não aprender no sentido de acolher, é como se eu não tivesse dando possibilidade para lidar com aquilo que eu sinto. Então, a gente gostaria de estar muito mais avançado. Com certeza, tem gente que está há 5, 10, 15, 20 anos praticando. E não é que a pessoa, vamos dizer assim, ela desdenhou do budismo, ou ela depreciou, não. Ela foi ouvir o Lama, ela fez retiro, ela leu, ela estudou, ela se dedicou. Mas não é uma coisa simples. A gente não sabe como é que a gente estaria se a gente não tivesse feito esse caminho também, né? Pode ser que a gente tivesse muito mais confusão e sofrimento no entorno. Então, de alguma forma, a gente conseguiu, gerar um mínimo de centramento e estabilidade, pelo menos para olhar. Por exemplo, agora você está trazendo, né? Quando tem um ente querido que está com uma doença, pode ser doença terminal, e a gente precisa lidar com aquilo. Como é que eu vou fazer? Então, o budismo vai trazer os ensinamentos de olhar para o sofrimento, ver que ele é construído e tentar superar aquilo, compreender essa construção. Mas não é negar aquilo que se sente, não é negar as emoções, não é reprimi-las, né? Porque não vai adiantar. Eu tenho que olhar elas, elas vão ter que ser iluminadas. E não é uma disciplina no sentido que eu tenho que me adequar e aparentar uma pessoa zen. Não é isso. O budismo, ele é uma forma de eu clarificar a minha própria mente. Como é que é o meu modo de operar? Como é que eu me relaciono com as coisas? Como eu me relaciono com as situações, com as pessoas, comigo mesmo? É como se ele fosse um espelho para refletir a mim mesmo. Então, às vezes, eu não gostaria de ver certas coisas, mas é melhor que eu tome conhecimento e que eu aprenda a lidar com aquilo. O espelho me mostra que está sujo o meu rosto. Aí eu vou lavar o meu rosto. É isso que eu vou fazer. A maioria das pessoas, elas querem limpar o espelho.
achando que ela está tudo bem. O problema é o mundo, o problema são os outros. Não é assim, o inferno são os outros. Então, ela tenta limpar o espelho ao invés de limpar o próprio rosto. Então, esse que é o nosso treino. Primeira coisa é a gente inverter o nosso olhar, perceber que eu estou no mundo interno. Então, isso é assim que os budistas lá no Tibete são chamados de insider. Não vou ser um outsider, ficar olhando o mundo fora, tentando procurar culpados, tentando consertar as coisas. Não, eu vou olhar para o mundo interno. Então, ali eu vou encontrar uma felicidade duradoura, genuína, que ela não vem de tentar consertar fatores flutuantes que são impermanentes, e que aí eu fico frágil, vulnerável de tentar ajudar os outros, ou mesmo de tentar que os outros me amem, que os outros me reconheçam, que os outros me aceitem. Tipo, a gente não vai buscar isso. A gente vai buscar que eu possa me reconhecer, que eu possa me amar, e a partir disso que eu possa amar os outros, aceitar os outros como eles são. E aceitar que a vida tem os seus processos, que faz parte. A impermanência é natural, é da vida, né? Não foi o Buda que inventou isso. Então as coisas, elas vão mudar. Então nossos entes queridos vão partir. Nós mesmos vamos ter que abandonar esse corpo. Esse corpo, a cada dia, ele é um corpo novo, diferente. Pode ser que a gente não veja, mas 5, 10 anos já dá uma diferença. A gente já percebe. Se eu ficar fixado com a minha imagem interna, mental, de como eu era, com 18, 20 anos, aí eu vou estar lá com 50, 60 sofrendo, porque eu gostaria de estar na mesma roupa, gostaria de estar do mesmo jeito, com a mesma performance, na parte intelectual, na parte física, seja o que for. Então eu tenho que ter essa, vamos dizer assim, um traquejo, é uma liberdade de perceber que a vida é um movimento. A gente vai buscar um equilíbrio dinâmico ali. Daí o Gampopa ele mostra isso, então, que a gente tem a natureza livre, e isso mostra a própria impermanência. A impermanência ela só surge quando eu fixo as coisas. Se eu fixo que as coisas devem ser de um certo jeito, aí aparece algo que move, e aí eu falo, ah, isso é impermanência. Mas na verdade nenhuma coisa é fixa. A única coisa permanente, na perspectiva do budismo, é a natureza livre. O que a gente sempre foi, o que a gente é, o que a gente sempre será, é aquilo. Aquilo está além de tempo e aquilo está além de espaço. É o que a gente vai tentar treinar para reconhecer em nós mesmos. Por isso que eu tenho que olhar para dentro. O Buda só vai ser encontrado na própria mente, não vai estar fora. Eu não posso encontrar o Buda em uma outra coisa. Ele não está numa estátua, ele não está no lama, ele não está no livro, ele está na própria mente. O lama, a estátua, o livro, os ensinamentos, a sanga, eles ajudam a gente a olhar para dentro. São métodos, meios hábeis, né? Depois que ele fala isso da impermanência, o Gampopa falou da causa primária, que é a nossa natureza búdica, ele fala que a gente tem uma base, que é a vida humana preciosa. Então a gente tem que fazer da nossa vida algo significativo. A partir daí, eu vou reconhecer a impermanência e vou ver o sofrimento. Eu não vou me calar ao sofrimento, não vou fechar os olhos para o sofrimento, porque é muito comum que a gente tente fazer isso. A gente tenta se afastar do sofrimento e buscar a felicidade, não é isso? Esse é o movimento usual. O Dalai Lama sempre fala isso para as pessoas. Então ele começa falando nas palestras dele, tudo, muitas vezes é assim, a gente quer ser feliz e quer se afastar do sofrimento. O Lama também fala isso. Isso é um modo de operar dentro de samsara. Isso é existência cíclica. Aquilo que me dá prazer, eu tenho apego. Aquilo que me dá aversão, eu tenho uma hostilidade, eu tenho vontade de me afastar daquilo. Eu tenho que sair dessa maneira binária, né, de andar no mundo. E aí, para fazer isso, eu preciso olhar para minha mente, o meu fluxo mental. Os ensinamentos vão ajudar a gente nesse ponto. Vai pacificando o nosso coração, né? Mesmo que eu gostaria de estar muito avançado, tá tudo bem, eu não preciso me comparar com ninguém e nem com o ideal de mim mesmo. O que eu preciso é olhar que ponto eu estou, entendeu? Eu vou começar da onde eu estou, não vou começar de outro lugar, que daí nem é um começo, aí vai ser uma coisa fake. Eu tenho que, aonde é que eu estou agora? É com esse material, é essa confusão, é esse conflito que é a matéria-prima que vai me levar à liberação.
Não vai ser outra coisa. Então eu vou ter que começar a olhar para aquilo. Tá dando para entender, pessoal? Tá fazendo sentido isso que nós estamos falando? Então é nessa sequência que nós vamos fazer. Daí a gente olha a natureza búdica, vê a vida humana preciosa, contempla a impermanência, que são os quatro pensamentos que transformam a mente, lembra? Vida humana preciosa, impermanência, karma e o sofrimento. O karma é quando a gente fica em condicionamentos, em hábitos, em tendências que a gente procura seguir aquilo. Eu tenho um hábito, e aí aquilo começa a se tornar tão forte que ele se torna involuntário, ele é inconsciente. Como a gente fala, né? A chuva que cai sempre no mesmo terreno, começa a sulcar aquela terra e ela forma o leito do rio. Isso é o karma na nossa mente. Pode ser visto também na neurociência, é assim que se forma a circuitaria interna. Então, quando a gente vai ter as sinapses, né? Neuroplasticidade, é isso que vai acontecer se eu tiver sempre a mesma resposta para tudo que eu faço. Sabe a pessoa que já é cheia de certezas? Isso é cheia de karma. Não é verdade? Ela tem ação e reação prontas ali. Por isso que quanto mais aberto, quanto menos saber, é melhor, porque você vai estar com a consciência, com a lucidez, aberto, como se fosse um goleiro na hora do pênalti. Você está lá, presente. Se você já quiser antecipar, prever, já deixar tudo controladinho, né? Aí isso é o problema que você vai querer que as coisas sejam do seu jeito, que elas vão sair fora do controle, vai dar sofrimento. E o sofrimento é isso. A primeira, as quatro novas verdades: sofrimento, a causa do sofrimento, a cessação do sofrimento e o caminho que leva à cessação do sofrimento. Essas quatro novas verdades que o Buda enunciou lá em Varanasi, né, no Parque de Zipatana, em Sarnath, o que que ele queria dizer para nós? O sofrimento é possível cessar, é possível aliviar, é possível sair daquela roda de sofrimento. Não é uma visão negativa, pelo contrário, é uma visão libertadora. Eu olho para o sofrimento para aprender nele mesmo desarticular aquilo que ele está mostrando. É como se eu fosse assim, quando a gente vai no aniversário de criança que tem o mágico, eu tenho que olhar o que que ele está fazendo para poder tentar entender qual que é a ilusão dele ali. Se eu não olhar, é o problema. E aí, quando eu não olho o sofrimento, eu não sei o que fazer com ele. Aí eu tento achar uma outra forma de cobrir o sofrimento. Daí a gente vai no Netflix, a gente vai na geladeira, a gente vai no Insta e fica lá. Vocês entendem qual que é a questão? Eu tento, como se eu fosse querer distrair a minha mente. Isso que é a questão do entretenimento, da velocidade, né, que a gente tem, nunca para. Quando você tem essa lucidez e essa presença de falar, não, eu vou olhar e eu vou aceitar aquilo que está na minha frente. E eu quero entender, eu não quero direcionar, vocês entendem? Eu não quero forçar que as coisas sejam de uma certa forma. Não, eu quero compreender a realidade tal qual ela esteja se mostrando para mim, porque ela está refletindo a minha própria mente. E aí, quando eu olhar no mundo, nas pessoas, eu vou ver a minha própria mente. Muito bem. Daí vamos focar só mais um pouquinho, daí a gente entra no tópico de hoje, né? Que é das seis perfeições, né, que a gente vai iniciar. Ah, e aqui uma coisa muito importante, né? Que ele fala também da causa contribuinte. Então, a causa primária é a natureza búdica, nossa verdadeira natureza, é o que a gente está buscando reconhecer. Para isso que serve o treinamento, que a gente está se propondo a fazer, né? A base de trabalho é a natureza da vida humana. Então, eu tenho uma vida humana preciosa que ela pode me ajudar. Ela tem muitas vantagens, muitas liberdades para eu seguir no caminho, para eu poder ter a consciência, a lucidez desperta. A causa contribuinte é o mestre espiritual. Aí eu preciso ouvir os ensinamentos, porque é difícil sozinho eu ter esses insights. Você pode já ter percebido isso, às vezes na sua adolescência, estava fazendo alguma busca, lendo textos, fazendo o que for, mas parece que não é uma coisa fácil de você adentrar,
de você aprofundar, né? Então, quando tem o Lama, por exemplo, Dalai Lama, né, o Thich Nhat Hanh, como eu citei, outros mestres, eles ajudam a gente de uma forma assim a catalisar a nossa compreensão, né? Então, são muito importantes. Então, a gente vai prestar um serviço, a gente vai ter uma devoção, a gente vai ter uma conexão, a gente vai tentar apoiar o movimento. Por exemplo, a gente vai fazer um estudo, a gente vai ajudar a varrer o templo, a gente vai ajudar a cortar legume, né? Num retiro o que for, a gente vai apoiar aquilo que a gente vê que é importante, é significativo, está gerando benefício para os seres, né? E aí ele vai falar então do método. Como é que é o método? O método ele propôs então para nós um antídoto, primeiro, ao apego a essa vida. Daí a gente tem apego a essa vida, daí ele vai contemplar a impermanência. Depois, o apego aos prazeres da vida. Daí ele vai mostrar para nós, então, o antídoto, né, aos prazeres do samsara é olhar o sofrimento. E é o sofrimento do sofrimento, que é quando a coisa dói, tem algum familiar falecendo, ou muito doente, ou a gente perde o emprego, ou a gente perde uma relação, seja o que for, aquilo que eu estou apegado, que me faz sofrer, isso é o sofrimento do sofrimento. Depois ele vai mostrar o sofrimento da mudança, que as coisas estão sempre mudando. E aí parece que eu não queria, quando tá do jeito que eu quero, tá gostoso, tá agradável, eu não queria que aquilo mudasse, mas aquilo pode mudar, né? E aí tem o sofrimento totalmente pervasivo, que é aquele que é o que a gente precisa desenraizar. É esse que vai fazer a gente estar livre. Os outros, eles são como se fosse paliativo, né? São superficiais, especialmente quando a gente só quer lidar com o sofrimento do sofrimento. Sofrimento é quando você tem a dor de dente lá, que tá, pegou o canal. Aquilo é uma dor, né? Intensa. Daí o sofrimento da mudança é, putz, eu não queria que tivesse uma cárie em mim, eu tava escovando o dente, passando fio dental. Mas aí a maior questão é o apego que eu tenho àquilo, que eu vou ter que olhar na base. Muito bem. E aí a gente olhou, por fim, o cultivo da boritita, né? Ele mostrou também o antídoto para o desconhecimento do método. A gente olhou bondade amorosa e compaixão, que daí seriam as quatro qualidades incomensuráveis, lembra, né? Compaixão, amor, alegria e equanimidade. Compaixão é a aspiração de liberar o sofrimento dos seres, de nós e dos outros. A bondade amorosa, essa vontade que os outros sejam felizes. Então, não é o amor romântico tradicional que a gente traz, que é que o outro me faz feliz, é o que que eu posso oferecer para a felicidade do outro. Isso é amor. Não é o que que o outro me dá e aí eu falo para ele, eu te amo, porque você é assim, você é assado, você faz isso para mim, ou deixa de fazer. É o que eu posso oferecer. E essa oferenda, que é para que o outro seja feliz, isso é amor, na perspectiva do budismo, né? Compaixão, amor, alegria, daí é o regozijo pelo aquilo que é bom que acontece com os outros. Isso é o antídoto para ciúme, né? Inveja. Então, a gente quer que todos os outros tenham coisas boas, a gente fica feliz. A gente não fica feliz só com as coisas boas que acontecem para nós, né? E aí, por fim, então, a gente tem a equidade, né, ou equanimidade, é quando a gente tem uma igualdade de ânimo para com todos os seres. Todos os seres importam. Todos os seres querem ser felizes, querem se liberar do sofrimento e têm a natureza búdica. A gente vai tomar refúgio para isso, evitar as ações negativas, que, numa maneira geral, a gente vai lembrar, então, do Pancasila, que são os cinco votos, né, que podem ser monástico, a pessoa pode ser leiga, né, laico, não tem nenhum problema. Então a gente não matar, não roubar, não agredir sexualmente, não mentir, né, não usar a fala de uma forma negativa e, no final, a gente não se intoxicar, né? Ali podem ser bebidas, comida, podem ser textos, podem ser internet, pode ser o que for. Filmes, né, série. Muito bem. E aí é cultivo da boritita. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. O que que sentiu também? Como é que foi?
para vocês, quem quiser comentar também, compartilhar do primeira parte dos ensinamentos, né, que a gente contemplou junto. Não sei se o que que vocês sentiram. E no final a gente falou da Bodhicitta, que era assim, o espírito despertar, que a Bodhicitta não é uma compaixão piegas, uma coisa assim, que eu tenho que ser bonzinho, que eu tenho que ajudar os outros. Não. A compaixão real da Bodhicitta, ela vai ser sábia, ela vai ter empatia, perceber o sofrimento do outro, mas ela vai gerar meios hábeis para lidar com aquele sofrimento e dissolver aquilo, e não carregar. A gente não vai criar um mártir, não vai criar uma pessoa sofredora, bondosa, né, que faz tudo para o bem dos outros e se anula. Não é esse o caso, porque é uma interdependência, todos os seres são interdependentes. Então a gente vai ter que compreender isso. Daí a Bodhicitta, ela vem de uma maneira assim mais profunda. Eu vou gerar então a Bodhicitta da aspiração, que eu possa ter a iluminação para ajudar os seres. Isso é o melhor que eu posso fazer para oferecer para as pessoas, para o meu filho, para meus pais, para minha esposa, seja para quem for no meu trabalho. E ao mesmo tempo eu vou ter, além da Bodhicitta da aspiração, a Bodhicitta da ação, que eu vou praticar um método para purificar o meu fluxo mental, para que as minhas ações sejam cada vez menos prejudiciais, que não lesem os outros, e ao contrário, que as minhas ações sejam benéficas, que a minha presença espalhe benefício aonde quer que eu esteja, que as pessoas sintam bem com a minha presença. A gente pode olhar como é que nós estamos. Então a gente para, desacelera, seja mais amoroso, aberto. Isso também é uma generosidade, sabe, gente? E a gente vai olhar agora a perfeição da generosidade. Né? Alguém tem alguma pergunta, colocação? Agora eu falei do resumão aí, da intensivão da primeira parte, né? Ver se vamos acertar as perguntas aí. Vai lá, Pedro. Só, não, Gabriel. Boa noite, gente. Assim, só compartilhar um pouco da experiência da primeira parte do curso, né? Inclusive, eu digo assim que agora, na segunda parte, eu serei bem mais assíduo, né? Naquela época também eu estava viajando, estava trabalhando, perdi alguns encontros. Mas foi muito bacana, assim, porque eu, pelo menos, estou muito acostumado a ler os textos do Lama, né? E aí o Lama, ele fala, assim, de coisas que aconteceram ontem, né? Ele dialoga muito com o nosso cotidiano. E aí, no início, foi meio desconfortável a leitura, porque o cara está escrevendo lá atrás, assim, né? E aí, a princípio, parece que não tem a ver com o dia de hoje. Mas aí a gente vai entendendo também como que o Dharma ele é atemporal, né? E ele traz algumas coisas. Eu lembro, por exemplo, que quando ele fala das emoções perturbadoras, das ações não virtuosas, tem coisas assim que a gente toma que passa batido, né? Por exemplo, não matar. Eu falo, não, eu não estou matando ninguém, nunca matei ninguém, então essa aí tá tranquilo para mim. Aí o cara vem, né, o cara não, o Grampopa, né? Ele vem e mostra que existem várias formas de você matar, né? Inclusive matar em pensamento. Aí eu pensei, pô, mas quantas vezes eu já não desejei a morte da pessoa, mas você pensa, quero que desapareça. É uma forma de você tentar, né? Pô, você está pensando em anular a presença do outro na sua vida, né? Cancelar o outro da sua vida. Então, é uma forma de matar, né? Então, ele traz esses exemplos que dialogaram muito e, no fim das contas, é isso. Mas acho que, independente de qualquer coisa, é muito bacana estar junto com a Sandra, né? Eu tô... Às vezes eu me sinto muito isolado aqui em Manaus. Eu acho que o mais importante, na verdade, para mim é estar com a Sandra, né? Gente de vários lugares. E aí a presença do Gabriel também estimula isso, né, Gabriel? Mas é isso. Pedro, que bom que você está aqui com a gente, cara. Muito bom. É isso aí. E alguém quer fazer mais algum comentário? Uma pergunta?
sempre a gente pode olhar, né? Como o Pedro estava falando, o Lama, ele tem essa super habilidade de poder trazer para nós o Dharma corriqueiro, cotidiano, né? De futebol, de arroz com feijão, né? Essa coisa do que nós estamos vivendo agora. E ao mesmo tempo, é muito bom que a gente possa olhar os textos tradicionais, como esse do Gampopa, né? Às vezes do Guru Rinpoche, que a gente vai olhar textos do século oitavo, né? O Gampopa ali, século X, XI, ali, XII, Milarepa, Marpa, toda essa galera, né? Que traz o corpo do budismo tibetano. E assim, é claro que vai ter diferenças, vai ter contrastes, porque existem os ensinamentos provisórios, que eles são úteis naquela cultura. Porém, existem ensinamentos que são definitivos, vamos dizer assim, que são ensinamentos da natureza última, que sempre vai poder apoiar as pessoas. E o próprio método vai ajudar a gente, essa sequência desse método, né? O Lama fez essa releitura do texto lá para 2007, 2008, né? Porque a gente ainda nem tinha em português, ele tinha uma praticante que lia em inglês no retiro, e ele ia falando, e ela ia traduzindo, e ele ia falando. E a gente ia estudando aquilo, né? Depois teve essa bênção de poder traduzir para o português, aí acho que veio lá para 2011, 2010, 2010, eu acho que 2009, 2010 veio o texto. Marcelo Nicolodi, que a gente agradeceu ele, também está em retiro agora. Ele estudou 16 vezes o texto num retiro de 6 meses para poder fazer a tradução. Então é isso. A gente vai ver que a gente vai olhar muitas vezes e aquilo vai inspirar a gente. Mas estar em contato com a sanga, estar presente, é como se fosse assim, é a chama de aproximar os gravetos. Então a gente está perto, o fogo aumenta. Não tem como. Se a gente está longe, é mais difícil. Então, estar perto também pode ser online. Ainda bem que tem essa ferramenta agora, né, Pedro? Então, a gente teve essa possibilidade aqui, pessoas de vários lugares, né? Antes tinha também pessoa, tem pessoa também de Santa Catarina, tem pessoa às vezes, do Rio Grande do Sul, de vários lugares que podem conversar com a gente, São Paulo, a gente está aqui no Paraná, né? Então, eu também fico muito grato, assim, de poder ter esse formato, a gente poder fazer os estudos, né? Agora, no texto de hoje, que é a perfeição da generosidade, que é o capítulo 12 no PDF, se eu não me engano, é na página 129. Deixa eu confirmar aqui. Perfeição da generosidade. O PDF está na página 129, isso mesmo. Muito bem. Então ele vai trazer aquela imagem inicial, só para a gente poder lembrar, né? Qual que é o contexto agora que a gente vai fazer aqui nas próximas 10 encontros? Vocês vão olhar lá depois na programação. Tem essas 10 tópicos que eu dividi lá. A gente vai fazer primeiro as 6 perfeições. Então, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. Essas 6 são as primeiras 6 semanas. A gente vai olhar cada uma delas. Depois, a gente vai olhar os 5 caminhos, né? O Maitreya também traz ele para nós, e aí o Gampopa também discute, né, ali. Então, o caminho da acumulação, o caminho da aplicação, o insight, a meditação e o caminho da perfeição. Ou é não caminho, né, vamos dizer assim, já seria uma coisa de fruição, assim. Depois ele vai falar dos 10 bhúmios dos Bodhisattvas, que é a maneira que ele vai descrever o caminho de quem entra, faz o voto de Bodhicitta lá no início, tá? Como nós, lá aspirante a Bodhisattva Mirim, e aí vai buscar no caminho até a budeidade, o estado búdico, a realização, né? E aí ele vai descrever na nona, vamos dizer assim, o nosso nono encontro vai ser o capítulo da perfeita iluminação. Vai falar da budeidade e o último ele vai falar das atividades de um Buda. Afinal de contas, que raios é que um Buda faz depois que ele atingiu a iluminação e reconheceu sua verdadeira natureza? Às vezes, sabe o que acontece, gente?
Eu sinto assim, não sei o que vocês sentem. A gente fala de iluminação, parece uma coisa muito longa, muito longe de nós, muito distante. Parece que é uma coisa assim, nossa, o Buda ficou 3 éons. É um tempo que surge um universo, ele dura um tempo, se colapsa. Isso é um éon. Depois mais outro éon, depois mais outro éon. Fazendo 500 vidas, doando o corpo, fazendo um monte de coisa para depois atingir a iluminação. Isso fica às vezes pesado o caminho. É melhor a gente olhar que assim, ó, a nossa natureza livre, ela está sempre conosco. Nós não somos outra coisa que não ela. O que acontece é que tem muitas camadas que estão velando a nossa verdadeira natureza. O nosso treino é ir tirando essas camadas. Eu não vou construir iluminação nenhuma. A iluminação está presente sempre. Então não é que eu vou tomar suco verde, fazer yoga, meditar às 5 da manhã e que aí somando isso, mais aquilo, ficar de bem com a sogra, que daí então igual à iluminação. Não é isso. É tipo assim, aquilo já está ali presente. Eu sempre fui iluminado, nunca deixei de ser iluminado. Iluminação, porque não é um estado particular de mente. Ela é a nossa verdadeira natureza, sempre disponível. Só que pela questão de avidya, do engano, da cegueira, da dualidade, eu reifiquei essa separação. Então eu me sinto separado das coisas. Daí é aí que vai gerando o conflito. Sempre que eu me sentir separado, esse espaço entre eu e o outro, entre o sujeito e o objeto, ele é possível de se permear com emoções perturbadoras, entendeu? Porque eu me sinto dual, me sinto separado, surgem as emoções. E aí eu fico naquilo, achando que é alguma coisa real lá fora e que me faz sofrer. Isso nós vamos aprofundar quando a gente for olhar sexta perfeição, que é a perfeição da sabedoria, que é o paramita. Aí eu vou ter que olhar com emergência. Aí eu vou ter que perceber isso, que não é não dual, que não é separado. E ele vai propor para nós então esse caminho. Essas 6 perfeições, elas vão ajudar a gente, como é que eu vou dizer assim, a maneira do Bodhisattva de praticar no dia a dia. Não é a perfeição que nós estamos perfeitos, não é isso. Mas é assim, por exemplo, ó, a generosidade, ela pode vir maculada por uma intenção negativa, não é verdade? A pessoa não pode colorir aquela ação de uma maneira, vamos dizer assim, a perverter a ação. Eu posso querer me mostrar generoso, mas isso está mais preocupado com a minha reputação do que com o benefício do outro. Então, quando eu vou ostentar alguma coisa, eu quero ser generoso, quero que os outros pensem que eu sou generoso, eu quero ser reconhecido como uma pessoa generosa. Daí isso já não é uma generosidade, não é a perfeição. A generosidade na perfeição, né, na maneira como os lamas vão ensinar a gente, o que que eles vão falar? E a generosidade é aquilo que não tem nem quem é generoso, nem quem recebe, né, nem quem oferece, nem quem recebe, e nem o movimento em si. Aquilo é só, vamos dizer assim, é como se fosse um fluxo natural, entende? Porque não tem separação entre nós e o outro. Eu nunca devo me achar superior a alguém que está precisando de algo e que aí eu sou sim aquele que vai oferecer. Daí eu já reifiquei a dualidade, entende? Daí isso já não é a generosidade como ela está sendo ensinada para a gente praticar. O que que a gente deve fazer? A gente deve treinar, deve praticar. Ele vai colocar para nós, são 3 estágios ali, 3 possibilidades. O próprio Patro Rinpoche, né, nas palavras do meu professor perfeito, que é um Lojong, né, um Nanrin, que é um treinamento da mente na linhagem Nyingma, ele também coloca isso. Então, isso é tradicional no budismo tibetano. A generosidade, então, de oferecer oferendas materiais, tudo que eu puder oferecer, remédio, comida, roupa, abrigo, o que for, isso é generosidade. A generosidade de serviço, de poder doar o seu tempo, a sua energia, né? Ajudar alguém está doente, você vai lá, limpa a casa da pessoa, está precisando de alguma coisa, faz comida, você vai fazer alguma coisa, oferenda de serviço. E depois tem a oferenda de prática. A oferenda de prática, vamos dizer assim, é quando você
realmente pratica aqueles ensinamentos que você recebeu de coração. Pode ser o ensinamento mais simples, né? Tipo assim, eu faço aquilo como um voto de realmente ajudar o outro. Não precisa ser uma coisa muito sofisticada, né? Então, eu ouvi o ensinamento, eu pratiquei, e aí eu vou testar na minha vida se aquilo faz sentido ou não. Se o meu fluxo mental, o controle de qualidade é isso, o meu fluxo mental está mais calmo, mais sereno, se diminuiu as tensões no entorno, se a minha presença foi mais curativa, mais benéfica para os outros, né? Se eu fui acolhedor, se eu tive essa abertura, né, de apoiar as pessoas, a escuta qualificada, compassiva, uma fala amorosa, isso também é generosidade. Ele fala também a prática de generosidade de destemor, né, o Gampo coloca esse termo. Então, você proteger, você não tem, você não fica preocupado com o seu conforto, o seu mundinho, né, sua zona de conforto. Você se coloca para proteger os outros, né? Tem esse destemor também. Às vezes, proteger os outros fica uma coisa que a gente às vezes meio que se expõe, não é? Que nem sempre é fácil. Tá fazendo sentido isso que nós estamos falando, gente? Alguém tá acompanhando, não tá dormindo? Todo mundo bem? Pode falar, Pedro. Parece, é difícil, né? Porque às vezes a gente faz as coisas, às vezes eu faço as coisas e não necessariamente eu quero que as pessoas façam algo em troca para mim, mas às vezes eu faço as coisas porque eu quero simplesmente que gostem de mim, né? E aí, nesse caso, Usual, Pedro. também não seria, mas aí o que que a gente faz? A gente pratica a generosidade até que seja genuína, né? A gente não Isso, para por causa disso. isso mesmo, cara. Não deve parar. A gente segue oferecendo. Até que um certo momento vai diminuir, aos poucos, eu acho que isso deve dissolver, sabe, Pedro? Essa busca por um certo reconhecimento, por um certo amor, né? Por uma certa, é uma reputação mesmo de uma pessoa bondosa, amorosa, generosa. A gente tem essa identidade, né? O praticante também vem com isso. A gente já comentou do materialismo espiritual. Então, quando a gente entra no caminho espiritual, a gente quer abandonar os defeitos e cultivar as virtudes. E é natural isso. E a generosidade é uma virtude. Se eu me apego ao papel, à identidade do generoso, eu sou o generoso, e aí os outros têm que me reconhecer. Pô, como assim? Não vai, né, agradecer, sabe? Aí vai, né? Porque a gente quer ser amado. E é aquilo, o justo pagamento é a própria ação. Então, eu não espero o sorriso do outro, eu não espero a compreensão do outro. Eu sinto que fazer aquilo é o melhor que eu posso oferecer. E nisso mesmo eu já me sinto pago. Eu não sinto que eu preciso esperar mais nada do outro. Então aí a generosidade fica genuína, fica natural. Que eu estou oferecendo aquilo porque eu sinto, cara, não tem uma outra coisa para ser feita, entendeu? Não é que eu estou fazendo um sacrifício, tirando de mim alguma coisa que eu dou para o outro. Então, meu tempo, a minha energia, seja o que for, meus recursos, é que você pense assim, a tua consciência está lúcida, está clara, e o que é o melhor a ser feito? E isso eu levo em conta toda a rede da biosfera, da humanidade, dos seres, tudo que está no meu entorno, dentro da minha capacidade, o que eu posso fazer de melhor? E aí você faz aquilo. Aí tua consciência está tranquila. Não tem um mártir, não tem um, né, alguém que é, vamos dizer assim, que está sofrendo, que está fazendo um sacrifício pelo outro. A gente já ouviu isso, né, cara? Tipo assim, você sabe o que eu fiz por você, a mãe falando assim, né? Me sacrifiquei anos da minha vida por você. E é assim que você me retribui. Não é isso? Todo mundo já ouviu isso. Não precisa nem ser na novela, pode ser no nosso dia a dia. E depois você entra no papel de mãe ou de pai, daí você pode ser que você está fazendo isso também, né? Então a gente vai olhar, que a gente para de esperar alguma coisa do outro. E você pensa, não, isso é o melhor que eu tenho para oferecer. Não está me machucando, não está me tirando pedaço, nada. É o que eu estou fazendo de melhor. Aí minha consciência fica tranquila, né?
Muito bem, vamos ver o que mais que o Gampopa comenta aqui para nós sobre a perfeição da generosidade. E ele traz também, né, as consequências, ele vai citar de uma maneira tradicional vários sutras, onde o Buda vai exaltar essa qualidade, né, que é uma mente coemergente ao desapego, com essa motivação oferecendo completamente todas as coisas, oferenda de posses, oferenda de proteção, oferecer o Dharma. Quando a gente for oferecer o Dharma, não é só, ah, vamos dizer assim, a leitura, o estudo, mas é tudo que a gente pratica. O Dharma é a prática em si. Então, a bondade amorosa, a compaixão, a paciência. Quando eu estou receptivo com os outros, eu estou praticando o Dharma. Quando eu for falar do Dharma, texto, aí é melhor que o outro esteja aberto, receptivo, que ele queira aquilo. Isso ele vai falar aqui também. Então, não é que eu vou enfiando goela abaixo a minha verdade no outro. Vocês entenderam? Não é que a ideia não é catequizar os índios. Não é um proselitismo. Oferecer o Dharma é assim, ó, a pessoa se sente interessada por aquilo, ela brilha o olho e ela quer saber sobre aquilo. Ela pergunta uma vez, pergunta outra, ela começa a se aproximar, ela quer ouvir o Lama, ela quer ver algum texto, e aí você pode oferecer o Dharma. Aí você conversa daquilo que você estudou, daquilo que você ouviu, que você praticou. Principalmente o que praticou, né? É o melhor, porque a gente só vai poder conduzir o outro até onde a gente foi, né? Quem não conhece aquele trajeto da montanha, não adianta. Então tem que ser alguém que seja um guia experiente. Daí a gente vai treinando e vai praticando. Aquilo que eu aprendi em mim, eu posso compartilhar com o outro, porque eu testei no meu fluxo mental. E aquilo está claro para mim, né? Daí eu falo de coração aquilo, né? Não só com uma compreensão cognitiva, teórica, mas de realidade, assim, né? E a gente vai oferecer as coisas de uma maneira pura. Quanto mais, melhor a nossa motivação, mais refinada, melhor. Eu posso, por exemplo, oferecer porque eu sei que quando eu ofereço, eu recebo em troca. Isso é um tipo de motivação. Quando eu ofereço, eu sei que eu vou ter um bom renascimento. Quando eu ofereço, quando eu sou generoso, eu sei que eu não vou ficar na pobreza nas próximas vidas. Vocês entendem? Daí são maneiras inferiores da nossa motivação. A motivação ela tem que ir aprofundando, assim, e no sentido de oferecer o que há de melhor para as pessoas, para fazer bem para o outro, o que que é útil para o outro. Daí a gente vai lembrar lá da sabedoria do espelho, lembrem do acolhimento? Eu tenho que me despir das minhas verdades, dos meus referenciais, e quanto mais aberto, receptivo, neutro, vamos dizer assim, eu ouço melhor o outro. Eu acolho melhor o outro, eu recebo melhor e eu entendo o que que ele está precisando. Não é o que eu gostaria. Então, falar, Dani. Gabriel, mas eu sinto às vezes uma dificuldade assim numa ação generosa, eu tentar não pensar que isso também está me gerando benefícios, sabe como? Porque a gente estuda, a gente entende que por a gente fazer ações que vá melhorar a condição do outro, vá beneficiar o outro, a gente sabe que também isso está sendo bom para nós mesmos, que está trazendo benefícios. Então, como ter uma motivação assim mais genuína de fazer pelo outro mesmo, sem pensar que eu também estou me beneficiando com essa ação? Eu acho, Dani, que não tem nenhum problema da gente fazer uma ação que seja ganha-ganha, que o outro vai fazer bem para o outro e vai fazer bem para nós. Eu acho que está tudo bem, não precisa ser uma ação que eu vou ter uma sensação que eu estou perdendo e o outro só que está ganhando. Não precisa pensar assim. É melhor que todos possam enriquecer, que aquela ação enriqueça a vida de todos, e não só a do outro, só a minha, não é isso. Eu acho que daí dá uma pacificada, sabe? Agora, você vai começar a perceber na motivação. Quando eu vou fazer uma ação, se aquilo é positivo, eu tenho que dedicar os méritos para os outros, entendeu? Transferir o mérito para os outros seres, para que aquilo se amplie.
Se eu faço ação e eu penso, não, isso vai ser bom para o outro, mas também vai ser bom para mim, daí parece que eu não estou dedicando mérito. Sempre tem que lembrar de dedicar. Então, sempre que você fizer uma ação positiva, dedica os méritos. E aí aquilo já não faz mais parte para você. Aquilo é para a rede, é para a teia, é para todos os seres. Não é para mim, né? Inclusive, eu estou naquela teia, eu estou naquela originação dependente. Então, eu vou ser beneficiado. É como se fosse todo mundo vai sendo purificado, beneficiado, vai sendo enriquecido. Acho que essa é a palavra, né? Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Tem uma classificação, né, da fala inútil. Isso lá no capítulo 6 na página 158, ele fala que um dos tipos, né, um dos tipos da fala inútil é oferecer os ensinamentos do Dharma àqueles que não têm respeito e são vasos impróprios, né? Isso, quando eu li, eu fiquei pensando assim, mas nossa, Isso aí. como Aí, é que Pedro, isso, né? nesse capítulo mesmo aqui, se você for olhar lá na página 253, você está vendo pelo livro, né? Não pelo PDF. Uhum, Daí no pelo livro é livro, né? 253, é que eu estou falando, que é oferecer o Dharma. Daí quando a gente vai oferecer o Dharma, eu preciso ter a minha motivação pura de ajudar o outro, e ao mesmo tempo, o outro tem que ser um receptor puro também, que ele tem que estar afim, ele tem que estar aberto. Não posso querer, tipo assim, aquilo que a gente falou, enfiar a goela abaixo do outro, sabe? O outro tem um desdém pelo Dharma, não acha que aquilo é bom, ele tem uma aversão, aquilo só piora. É melhor não falar nada. Vai ser mais meritório ajudar o outro, no sentido de você fazer coisas que, para a visão dele, sejam úteis, sejam boas. Às vezes ele acha que é um desfavor que você está fazendo, que você está atrapalhando ele. Você está com um lenga-lenga, ele está com sermão, ele acha. É igual muita gente acha quando vai a galera lá pregar a Bíblia no domingo de manhã para você, e você fala, pô, tá perdendo tempo aqui. Às vezes até a pessoa tem essa sensação. Então a gente não deve ser panfletário, assim, ah, todo mundo deve fazer meditação, todo mundo deve ouvir as quatro novas verdades, todo mundo. Não, não serve para todos. Isso tem que ficar bem claro. É uma nutrição, é um alimento que serve para alguns, mas não serve para todos. Por isso que existem muitas religiões, muitas tradições espirituais que são nutrições, são alimentos, né? Para cada ser tem um tipo de necessidade, uma demanda. Nós isso faz bem. Então, para nós é um caminho. Não posso achar que é o caminho. Esse é o problema. Só o budismo salva. Não tem jeito, isso daí não vai salvar ninguém, não vai resolver nada. A gente tem que olhar, para mim é muito bom. Então, eu me sinto budista porque a prática é boa, me faz bem. Parece que meu fluxo mental nesses 15, 20 anos que eu acompanho o Lama, que eu pratico, ele está diferente. Eu olho as pessoas no meu entorno, é assim que vai. Mas eu sei que a gente pode ter uma queda, assim, de querer ajudar as pessoas, né? Vai fazer meditação, olha esse livro do Lama, vai dando presente, aí as pessoas vão pegando uma aversão daquilo. Vem o chato, é igual o eco chato, cara. Vem o budista chato também. Não Gabriel, é o caso, né? a gente tá fazendo os paralelos que é, por exemplo, eu e a Dani, a gente não come carne, mas a gente é um vegetariano de ará, que a gente chama assim, tipo, a gente come, a gente é piscitariano, então a gente vai na linha de frutos do mar e tal. E a gente sempre fica, as pessoas perguntam, ah, mas, né, mas como, por quê, qual o motivo, e por aí vai, enfim. E a gente, eu, pelo menos, eu sempre faço esse exercício, assim como esse exemplo do Dharma, do budismo. Eu falo o que eu entendo e aquilo, o quanto me faz bem, por exemplo, seguir esse caminho, né, desse vegetarianismo, de não comer carne vermelha e por aí vai. Mas eu paro aí, né, porque
eu entendo que aquilo é um caminho que eu estou trilhando e que eu escolhi por, por alguma razão, por alguma motivação, mas que eu não tenho que se tocar isso. Se eu for a ponte entre, talvez, o meu exemplo, a gente sempre fala muito do exemplo, né? O exemplo, ele é o melhor se tocar a pessoa, porque eu falei uma coisa e aí ela tiver a curiosidade de pensar naquilo, né? Eu acho que é uma maneira mais fluida de você, sei lá, se posicionar ou até mesmo ter acesso a uma informação, porque é basicamente uma informação que a gente tem o poder de ter acesso àquela informação, poder não, mas a gente acessou uma informação, a gente tem duas coisas para fazer, ou a gente age em cima dela, ou a gente não age em cima dela, né? Enfim, tem um paralelo aí que eu tentei. Sim, Léo, é isso mesmo, cara. No fim, é a nossa energia que vai inspirar o outro. Se ele se sentir tocado, comovido, se ele perceber que aquilo, pô, você tá bem, cara, você me inspirou. E daí a pessoa vai atrás. Se a gente ficar tentando falar alguma coisa, né? Medite, seja vegetariano, qualquer coisa, né? Faça yoga, qualquer coisa. Isso vai ficar como uma recomendação que a pessoa pode pegar uma versão até. Sim, sim, sem dúvida. E eu acho que daí, até mesmo bem isso, a tua motivação, ela não tem que ser essa, né? A tua motivação tem que ser outra, né? Não tá aí, a motivação não tá em fazer com que a outra pessoa fique vegetariana. É Eu isso acho que aí. esse é o ponto. Qualquer coisa, né? Na Fechou, verdade. cara. Daí você tá em paz com você mesmo. Aquilo te sustenta, aquilo te nutre e tá tudo bem. É a sua maneira. Aí a gente não se preocupa, né, cara? Quando a pessoa às vezes tem uma insegurança, daí parece que ela quer se autoafirmar, daí ela tem que usar a identidade dela de uma forma reificada, né? Ela virou vegetariano, virou budista, virou yogi, virou seja o que for. E aí ela tenta impor aquilo nos outros, né? Se a pessoa é daquela tribo, então aí sim ela tá certa, ela tá correta, ela é consciente, sei lá, a gente pode usar muitas palavras. Então, não é o caso nosso, a gente está tentando perceber. O mundo é uma vastidão de seres, de possibilidades, de escolhas, de coloridos, inúmeras formas, né? Então a gente está vendo, e a gente é muito assim, tem que ter uma humildade, né? Uma simplicidade de ver, cara, esse é só o meu jeito. Eu lembro assim, antes, quando eu era adolescente, as pessoas às vezes eram muito, como é que eu vou dizer assim, aquela coisa fervorosa, cristã, de tentar impor, né? E aí eu pensava assim, como se fosse, se não for por Jesus, nada salva. Daí eu lembro que eu, na adolescência eu pensava, cara, e aí as pessoas que moram no meio da África? Como é que vai fazer com elas, que elas nunca ouviram falar de Jesus? E agora, elas não têm jeito? Como é que pode isso? Não que Jesus não seja um cara camarada, entendeu? É uma pessoa, né? Um ser iluminado, como o Buda, que inspira. Mas só que se eu falar que é só ele, e aí quem não conheceu aquele método não tem saída, não tem jeito, entendeu? Daí é o problema. Então, para cada cultura vai ter um tipo de lucidez, tipo de meio hábil, que vai favorecer as pessoas a construírem terras puras, né? Construírem relações mais favoráveis, positivas. Muito bem, gente. Então é isso. Daí depois leiam o texto, leiam o capítulo. Eu falei muito assim, né, en passant, né, superficial, assim, a gente foi mais numa conversa, assim, mas é um texto que vai fluindo, assim, também, a gente vai lendo, vai conversando, vai principalmente olhando para a nossa própria mente a maneira de como é que eu compreendo a generosidade. É uma virtude, deve ser praticada. Como é que eu posso praticá-la? É isso que ele vai ensinar, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma colocação? Eu espero que tenha sido útil a nossa conversa. Então vamos fazer alguns instantes de silêncio, daí a gente faz a dedicação, então.
Uma vez encontre uma posição confortável para o seu corpo, para a sua mente, solte quaisquer pensamentos. Faça algumas inspirações fluidas, naturais. Aspire que todos os seres com quem a gente entra em contato possam ser beneficiados por este ensinamento, que a gente possa praticar a generosidade cada vez mais de forma genuína, seja espontânea, natural. Isso espalhe benefícios onde quer que a gente esteja. Então a gente aproveita e já faz a dedicação. Eu vou colocar aqui na página. Compartilhar aqui a tela com vocês. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Tiver aqui desejo auspicioso, neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. A gente vai fazer a prece final da sadhana, prece para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça, que a grande tradição da Bhakti Rakshita do mestre Padmasambhava, do rei Tritson Deltsen, possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim o sublime bem-estar através dos três tempos. Em Ojo San Rinpoche Zang Vin Sa Sun Cha Pa Ru Ju Sun Nan Wan Dang Midradusun Yele Chu. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela presença. Agradeço de coração. Foi uma alegria a gente poder retomar os estudos, né? O ensinamento do Gampopa. Todos também estão participando, vão ajudando a gente com exemplos. Vejam na vida de vocês essa semana como é que vai ser, né? É sempre bom agora o tópico que vai trazer generosidade, né? E veja como é que aquilo pode ser. Tragam exemplos, né? Vejam pessoas generosas, sintam inspiradas por exemplos, né? E especialmente vocês, de uma forma muito natural, que aquilo possa permear nosso fluxo mental, né? Daí a gente vai seguindo, então, nas seis perfeições, tá bom? Quem quiser agora pode acessar o texto, quem não tiver com o PDF, né, para baixar, quiser ler esse capítulo, ler os próximos também, tá bom? A gente vai se falando. Um abraço, pessoal. Obrigado. Boa Oi, noite. Gabriel. Obrigada. Boa noite, pessoal. Valeu. Tchau, Gratidão. Boa tchau. noite. Ah, boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Até.